Se você acha que já viu de tudo no mercado da bola do Flamengo, se prepara, porque o que está acontecendo nos bastidores pode mudar completamente o rumo da temporada. Uma negociação que parecia fechada no passado, uma promessa que escapou pelas mãos, uma proposta milionária recusada e um jogador que pode estar de malas prontas, mas não agora. O torcedor rubro-negro vive aquela mistura de empolgação e tensão que só o Flamengo proporciona. E quando dois nomes entram no radar ao mesmo tempo, o alerta dispara. Hoje você vai entender como uma negociação perdida mudou destinos e por que outra pode explodir a qualquer momento. Fica até o final porque o desfecho dessa história pode não ser o que você está imaginando. Tudo começa com um nome que recentemente voltou a circular com força: Jorge Carrascal. O meia colombiano chegou cercado de expectativa, talento e personalidade. Não demorou para mostrar que tem recurso, drible curto, visão de jogo e aquela capacidade de quebrar linhas que poucos no elenco possuem. Ele não é apenas mais um jogador de meio campo, ele é o tipo de atleta que muda o ritmo da partida, que acelera quando precisa e que segura a bola quando o time está sob pressão. E é exatamente por isso que qualquer movimentação envolvendo seu nome gera preocupação imediata na torcida. Mas antes de mergulhar no presente, é impossível não lembrar de um episódio que ainda deixa muitos rubro-negros com aquela sensação de quase. Em 2022, o Flamengo esteve muito perto de fechar com Luiz Henrique. O atacante tinha seus direitos ligados ao Olympique de Marseille e, segundo o próprio jogador revelou depois, já existia um acordo verbal encaminhado com o clube carioca. Faltava apenas um entendimento entre as diretorias. Era questão de detalhes, era questão de tempo. Pelo menos era isso que parecia. Só que no futebol, tempo é luxo, e enquanto o Flamengo ajustava os últimos pontos, a negociação vazou. A informação ganhou força na imprensa, movimentou bastidores e abriu uma janela perigosa. Foi aí que o Botafogo entrou pesado na disputa. O clube alvinegro acelerou, apresentou condições convincentes e fechou o negócio. Em poucos dias, o que parecia certo mudou completamente de rumo. Luiz Henrique vestiu a camisa do Botafogo de Futebol e Regatas, ganhou espaço, evoluiu e mais tarde seguiu para a Inter de Milão. Uma história que poderia ter sido rubro-negra, mas tomou outro caminho. Essa lembrança volta agora porque o mercado não perdoa a hesitação. E quando surge uma proposta concreta, o cenário pode virar rapidamente. No caso de Jorge Carrascal, a oferta veio do futebol do Catar. O Al Rayyan SC colocou na mesa algo em torno de 20 milhões de euros. Convertendo, passa da casa dos 100 milhões de reais. Um valor que mexe com qualquer planejamento financeiro. Um número que faz qualquer dirigente parar para pensar. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O Flamengo disse não. Mesmo diante de uma proposta considerada alta, a diretoria optou por recusar. A justificativa é clara. Carrascal é titular, a temporada está em andamento e perder uma peça fundamental agora poderia comprometer o desempenho esportivo. Não é apenas sobre dinheiro, é sobre projeto. É sobre manter a espinha dorsal intacta enquanto as competições seguem decisivas. A mensagem enviada ao mercado foi direta: não vamos desmontar o time no meio da caminhada. Só que do outro lado existe o jogador, e a prioridade de Carrascal não é o Catar. O desejo declarado é retornar ao futebol europeu, mas no momento certo. A estratégia é clara: manter desempenho em alto nível, disputar grandes competições e, após a Copa do Mundo, avaliar propostas do velho continente. Inclusive, o Olympique de Marseille já demonstrou interesse em uma possível investida futura, com valores próximos de 18 milhões de euros. Ou seja, o radar europeu está ligado. Agora, o cenário fica dividido em 3 caminhos possíveis. Primeiro, o Flamengo mantém Carrascal até o fim da temporada, segura qualquer investida e só reabre conversas depois. Segundo, surge uma proposta europeia considerada irrecusável, que muda o discurso e obriga a diretoria a repensar. Terceiro, o jogador cumpre o planejamento, disputa a Copa e negocia a saída posteriormente. Cada opção tem impacto esportivo e financeiro diferente. Cada decisão pode redefinir o elenco para o próximo ano. O que torna tudo ainda mais tenso é a memória recente do caso Luiz Henrique. O torcedor sabe que quando o mercado acelera, quem demora pode perder, mas também empreende que vender na hora errada pode custar títulos. A diretoria precisa equilibrar caixa e ambição. O jogador precisa equilibrar carreira e momento. E a torcida acompanha cada atualização como se fosse final de campeonato. A grande pergunta que fica é: até quando o Flamengo consegue segurar Carrascal?
porque no futebol moderno propostas não param de chegar. Se hoje foi o Catar, amanhã pode ser a Europa, e se a Europa vier com força total, será que a resistência continua? O mercado observa, os empresários se movimentam e o relógio corre silenciosamente nos bastidores. Uma coisa é certa, o Flamengo aprendeu com erros do passado. O episódio de Luiz Henrique mostrou que negociações podem escapar por detalhes. Agora, a postura é mais firme, mais estratégica. Não há pressa, não há desespero, mas há consciência de que cada decisão precisa ser calculada. E você, torcedor, acha que o clube faz certo em recusar 20 milhões de euros agora? Ou acredita que o melhor seria vender enquanto a proposta está quente? O mercado da bola não dorme, e a qualquer momento uma nova reviravolta pode surgir. Se algo mudar, pode ter certeza que essa história ganha um novo capítulo. Porque quando se trata de Flamengo, bastidores não são apenas bastidores, são sempre prenúncio de algo maior.